Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos ministrar mais uma super aula para vocês e hoje chegou a aula de direção. Atenção, essa aula de direção diz respeito às funções do administrador, do processo administrativo, tá certo? É a terceira etapa chamada direção. Professor, por que você está dizendo isso? Porque essa aula de direção aqui, nós vamos gravar uma aula de liderança, uma aula de motivação muito importante, liderança e motivação, que nós vamos trabalhar lá em gestão de pessoas, tá certo? Então, essa aula, direção, é para fechar o processo, o ciclo administrativo, que nós temos aí 4 fases do ciclo, 4 elementos do ciclo administrativo. Temos o elemento do planejamento, temos o elemento da organização e agora o elemento da direção. E depois a gente vai trabalhar a parte do controle, tá certo? Então preste atenção, o foco, o objetivo dessa direção aqui é para atender o conteúdo, funções do administrador ou processo administrativo. Bacana? Então, se você está estudando aí, se você quer esse objetivo, você permanece nessa aula. E outra coisa importante, é claro que essa aula sozinha aqui não vai fazer verão. Para você ficar competitivo, você tem a obrigação de assistir a aula de introdução e as outras aulas, né? Introdução, planejamento, organização, direção e controle. Bacana? Professor, fala para mim o que esse cara aí da direção. Cara, vamos lá, papo reto com vocês, vem comigo aqui. Olha só, papo reto com vocês, ó. O planejamento você vai definir o que a organização quer, quais são os objetivos, as metas, não é isso? O caminho a ser seguido. Feito isso, você vai para a segunda fase, a função do administrador. O administrador que tem que pensar isso, que é a fase do quê? Essa fase aqui que é da organização. Essa fase da organização, ela vai organizar a empresa, vai definir os cargos, fazer os desenhos de cargo. Essa fase de organização vai definir a departamentalização, a estrutura, enfim, organiza. E agora vem a parte da direção. A parte da direção, é a parte humana. É o cara que vai liderar, o cara que vai comandar. Então, na sua prova, se não tiver escrito direção, tá? Mas está escrito liderar, comandar, dirigir, mesma coisa. Tá? Inclusive, já encontrei, já localizei algumas questões de concurso que o examinador ele queria dar uma desperto em cima da gente. Mas não adianta, né, cara? O cara quer dar uma desperto em cima da gente, ele não consegue, não. Ainda mais nesses assuntos aí que a gente já tem bastante experiência. Então, é sinônimo. Falou comandar, liderar, dirigir. É a direção, a mesma coisa. Então é a ação humana, esse cara vai fazer acontecer. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que liderar as pessoas, ele tem que ser o líder das pessoas, ele tem que comunicar, ele vai ter que motivar, ele vai ter que incentivar as pessoas no sentido de alcançar os objetivos. Objetivos esses previamente definidos, aonde? Lá na fase, tá certo? Lá na fase de planejamento. Bacana? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre a função direção. Então, olha só, a direção constitui a terceira função administrativa, vem logo depois do planejamento e da organização. Direção, aqui é ação humana, né? Definido o planejamento e estabelecido a organização, resta fazer as coisas andarem e acontecerem. Então, aonde que vai ser realizada a ação de fazer as coisas andarem e acontecer? É a direção, uma ação humana, é o líder, o motivador, né? Comigo, esse é o papel da direção, acionar e dinamizar a empresa. A direção está relacionada com a ação como colocar-se em marcha, tem muito a ver com as pessoas. Então aqui é gestão de pessoas, tá? Gestão de pessoas. Ela está diretamente relacionada com a atuação sobre os recursos humanos da empresa. Então aqui, gestão de pessoas. Por isso que bem no comecinho, o professor fez aquela observação. Cara, aqui é a direção do processo administrativo.
Tá? Lá na gestão de pessoas, liderança e motivação, nós vamos trabalhar muito sobre esse assunto, muito mesmo. Tá? E se o seu concurso tem lá de liderança e motivação, você tem que também assistir a aula de liderança e motivação. Bacana? Vamos continuar aqui. Vocês sabem que toda essa bibliografia, o texto básico é de Roberto Chiavenato. Vem comigo aqui. As pessoas precisam ser aplicadas em seus cargos e funções, treinadas, guiadas e motivadas para alcançar os resultados de que elas se esperam. A função de direção se relaciona diretamente com a maneira pela qual o objetivo ou objetivos devem ser alcançados por meio da atividade das pessoas que compõem a organização. Ou seja, são as pessoas aqui em ação. Tá? É o líder, o cara que vai dirigir e comandar a organização. Assim, a direção é a função administrativa que se refere às relações interpessoais. Olha só, gente, relações interpessoais dos administradores em todos os níveis da organização e os seus respectivos subordinados. Então, vai ser uma relação aqui pessoal, né? Tete a tete, tá? Professor, coloca esse cara aqui lá no ciclo administrativo, né? Então, nós temos a atividade de planejar, a atividade de organizar. Principais tarefas. O cara vai fazer acontecer, vai fazer as coisas andar, direção. Dirigir os esforços para um propósito comum. Então, o cara vai estar liderando, né? Comunicação, comunicar, liderar e motivar. São as principais atividades aí inerentes à função direção. Agora, o aluno ele vai ter que discernir. Dessas ações aqui, vão surgir outras atividades, mas que está relacionada à direção, à motivação. Por exemplo, olha só, separei esse exercício aqui. Vamos fazer com bastante cautela esse exercício aqui. Um dos objetivos da função administrativa de direção, está exatamente nessa aula, é promover o envolvimento das equipes. Promover o envolvimento das equipes diz respeito, né, à direção, que é comandar, liderar, tá certo? Comunicar, esforços para coordenar, não é coordenar, estimular esforços para o alcance do planejamento dos objetivos, né? Estimular a motivação, esse está fácil, né? Das pessoas para o alcance dos resultados satisfatórios. Então, promover o envolvimento, fazer as coisas acontecerem. Então, está super correta essa questão aqui. Então, essa questão aqui é muito importante porque o aluno ele passa a ter outras perspectivas, tá? Por exemplo, essa questão aqui não foi aquela questão Ctrl+C, Ctrl+V. Mas se você já tem um juízo de valor, você consegue chegar na resposta que consegue identificar que essa ação de promover o envolvimento das equipes e estimular a motivação diz respeito à função direção. Ele é o líder, ele é o motivador, né? Vamos lá. Então, direção. Para que o planejamento e a organização possam ser eficazes, eles precisam ser dinamizados e completados pela orientação a ser dadas às pessoas por meio de uma adequada comunicação e habilidade de liderança e de motivação. Gente, tripé, direção, tudo a ver com comunicação, habilidade e liderança, comunicação, liderança e motivação, né? Tá certo, ok. Professor, e aí, professor? A liderança, você tem que pensar a organização como um todo, né? A abrangência da liderança. Nós sabemos que nós temos 3 níveis de administração, 3 níveis na organização institucional. Nós temos o nível institucional, intermediário e operacional. Então, a função direção também ela vai ser aplicada de forma distinta entre os 3 níveis, ou seja, tem um tipo de direção que está relacionada lá no núcleo estratégico. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês
a fazer o nosso módulo, nossa isolada de administração geral da LA Concurso, com o professor que lhe fala, o professor Luiz Antônio de Carvalho. Para quem não conhece a minha história, eu sou administrador, sou professor de administração há 25 anos, perdão, há 20 anos, né? Sou professor de administração há 20 anos. Eu sou formado na turma de administração de 1998, aí, há um pouquinho mais de 20 anos aí. Sou administrador e eu tenho um curso gravado para vocês. Este curso não é qualquer curso, este aqui é um curso que nós trabalhamos assunto por assunto, cada assunto uma aula específica, cada assunto temos a teoria e mais exercício, um curso super atualizado. É um curso que eu trato com bastante carinho. E eu tenho certeza, tá, que eu tenho certeza, se não é o melhor, é um dos melhores cursos focados para concurso público disponível no mercado. Essa isolada, administração geral, com o professor Luiz, investimento apenas R$ 90. Esse R$ 90 você pode, inclusive, parcelar esses R$ 90 até 10 vezes sem juros, prazo de acesso 90 dias. Tá certo, meus amigos? Então, convido vocês, espero vocês aqui na isolada do professor Luiz, de administração geral da LA Concurso. Forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.